Com o progresso, os conceitos vão mudando, a gente vai se aperfeiçoando mais e entendendo mais o que é realmente essa melancolia. Lembrando que ela é uma tristeza. Quando você que é melancólico, ele se isola, ele fica para baixo, apático. Isso é melancolia. Então pode passar. E aí vamos diferenciar o que é melancolia e o que é depressão. Né? A gente não vai falar aqui, não vai se ater aqui a depressão. A depressão é um tema extenso e precisaria, de repente, uma roda de conversa com alguém mais especializado em depressão, um terapeuta, no caso. A gente pode, de repente, estar pensando nisso mais para frente. A gente hoje vai se ater à melancolia, que não é depressão, é diferente. Então, olha só a diferença entre um e outro. A depressão é uma doença crônica, que pode ser manifestada por diversos fatores, como biológicos, genéticos e ambientais. Ao longo do tempo, se não tratada, é capaz de afetar funções cognitivas, como a memória, o raciocínio e a atenção. Então, a depressão precisa de tratamento específico, às vezes, inclusive, medicação, com o psiquiatra mesmo. É alguma coisa que necessita de um cuidado e uma atenção mais profunda. E a melancolia, ela não provoca esses efeitos, como alterações de memória, raciocínio e atenção. A melancolia te deixa lúcido, só te deixa triste, mas te deixa lúcido. Ela não provoca esse efeito. Na verdade, é um sentimento constante de tristeza vaga, ainda que não se saiba o motivo, mas que não interfere na cognição de uma pessoa. O que pode acontecer é uma diminuição da motivação e do interesse pelas atividades do cotidiano. Então, melancolia é aquela tristeza, que a gente não pode confundir com depressão. Ficou claro? De repente é diferente. Depressão é uma doença séria, né? Que vai afetar muita coisa no teu organismo como um todo. Aí ele fala ali, ó, falta só um pouquinho. Ele fala ali na melancolia. Dá para voltar? Volta só roda só o mouse aí. A melancolia é algo que você não sabe nem o motivo. Olha só que interessante. Né? Às vezes você fica triste, você não sabe por quê. Gente, eu estou tão triste, acordei tão chateada, não sei nem por quê. Né? Aí a gente anda assim, né? É, momentânea, às vezes dura, mas ela vai passar. Né? E às vezes você não tem assim uma sensação de uma saudade de não sei o quê. Alguém já passou por isso? De sentir uma saudade de não sei o quê? Poxa, não sei o porquê, eu estou com essa sensação de saudade, né, de tristeza, não sei porquê, não sei qual o motivo, mas estou com essa sensação, estou com a sensação de que eu não sou daqui. Quem ainda não sentiu uma sensação assim estranha, né, de que você não pertence a esse lugar? Eu já senti isso muitas vezes. Dá uma sensação estranha na gente, de uma coisa vaga, que você não palpa, você não tem motivo, você não pega uma coisa concreta, não pega na mão, né? É aquela coisa de saudade de não sei o quê. De vez eu falo isso, pô, tô com uma saudade de não sei o quê, mas estou com uma saudade, estou com uma coisa assim estranha, querendo alguma coisa que eu não sei bem o que é. Isso tem uma associação com melancolia. Se ela se estende, né, aí você tem que lutar. E aí, quando a gente falou no início que a gente tinha falado de resistência, é exatamente isso, né? A gente precisa lutar. Aceitar no primeiro momento, também não precisa ficar brigando muito, porque às vezes na briga contra aquilo você acaba enfatizando mais. Então aceita no primeiro momento, mas espera aí, ela não pode durar muito. Vou fazer tudo para que eu saia desse processo. E aí a gente vai para o Evangelho, para ver o que o Evangelho vai nos trazer. Aí a Patrícia já leu o primeiro parágrafo, a gente vai reforçar aqui, ó, que ele fala assim, é um espírito François de Geneve. Foi lá em 1000... Não
fala, não fala data que o ano, lá 1860 e pouco, na época em que Kardec organizou a codificação. Tá? Então ele fala assim, ó, sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Então ele vai dizer agora por quê? Porque a gente às vezes não sabe explicar o porquê, né? Tá com aquela saudade, tá com aquela tristeza, tá com aquela sensação vaga, que eu não sou daqui, tá meio estranho. Mas ele vai trazer pra gente uma explicação. É legal a gente saber por que eu tô assim. E aí ele vai trazer pra gente, olha só. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, eu vou só parar aqui só para reforçar o que a doutrina espírita nos traz. Nós sabemos que nós não somos esse corpo. A doutrina espírita nos diz que nós estamos nesse corpo, mas nós não somos esse corpo. Esse corpo um dia vai morrer, vai para a terra, vai se desmanchar. Nós somos espíritos eternos que abrigam esse corpo, momentaneamente agora nessa encarnação. Então, ele fala ali que nós espíritos estamos aprisionados nesse corpo. É como se fosse uma prisão. Então, quem pensa, quem sente é o espírito, não é o corpo. Tá? Isso a doutrina nos traz, nos mostra e a gente trabalha em cima disso. Então, quando ele fala ali, ó, é que o vosso espírito aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para lhe sair. Então, olha só, o espírito quer sair do corpo, olha que interessante. É necessário que a gente encarne, que a gente esteja aqui vivendo essas experiências que a gente vive. Mas, quando a gente começa a sentir saudade de alguma coisa, que a gente ainda não sabe bem o que é, porque a gente esqueceu, porque nós esquecemos, porque saber a gente sabe, mas a gente esqueceu. Enquanto aqui encarnados, aprisionados no corpo, nós esquecemos que nós temos uma outra vida, que nós já vivemos em outra dimensão, em outro mundo. E aí, esgota-se então os esforços para ele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Né? Então, assim, olha que interessante, né? A gente está preso no corpo e às vezes a gente está sofrendo, acontecem coisas, percalços inúmeros pelo meio da nossa trajetória, da nossa caminhada, e às vezes a gente quer mais a sair desse corpo. Ai, voltar para o mundo espiritual, procurar ter paz, sossego, porque eu não estou aguentando mais esse sofrimento aqui. Então, mas é inútil. A gente está aqui por um motivo e a gente precisa continuar. Vamos voltar a lembrar. Resistência. É preciso que a gente entenda que a gente está aqui numa missão e que a gente precisa continuar. Na resistência de resistir às dificuldades, ao abatimento, à tristeza, para poder continuar a nossa missão. Ele falando para a gente, ó, crede, resistir com energia, ele fala de resistência, né? Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então, assim, que enfraquece, né? Que quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma tempestade, a gente fica para baixo, a gente fica, meu Deus, quero sair disso, isso aqui está insuportável. E a gente fica fraco realmente. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo. Olha que interessante, né? A gente tem aspirações de um mundo melhor, todo mundo. Todos nós queremos um mundo melhor, um tempo melhor para nós, para todos. São aspirações justíssimas, né? Em que a gente quer ser mais feliz, que a gente quer ver o nosso irmão mais feliz. É natural. E é bom que seja assim, né?
mas não as busqueis neste mundo. Né? O Espírito nos fala que neste mundo, lembra de Jesus, quando ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, lembrando que Jesus teve aflições assim como nós temos, mas ele fala para a gente, mas eu venci o mundo. E tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, a gente também pode vencer. Não uma facilidade que Jesus teve, que a gente ainda não está na condição de Jesus, mas também já um pouco melhorzinho de entendimento e de saber que é necessário que a gente vença as dificuldades, trabalhe as dificuldades, aceite às vezes as dificuldades, mas caminhe para o bem, para o alto, para cima, para frente. Então vamos lá. E agora, quando Deus nos envia os Espíritos que lhe pertencem para nos instruírem acerca da felicidade que Ele nos reserva, aguardei pacientemente o anjo da libertação para nos ajudar a desatar os laços que nos mantêm cativo do Espírito. E aí ele fala ali da gente aguardar pacientemente o anjo da libertação. O anjo da libertação seria o quê, gente? Seria a morte. Tá? Mas ele fala ali para a gente aguardar pacientemente, para a gente não antecipar essa partida. Isso a gente não pode fazer, porque a gente realmente está violando a lei de Deus, né? A lei de amor. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E o conhecimento vai nos ajudar, né, a suportar as dificuldades, para que quando isso acontecer na hora certa, a gente tenha cumprido a nossa missão. E aqui não cabe julgamento algum, de maneira alguma. A gente valida todas as dores, todos os sofrimentos, porque a dor de cada um é a dor maior que existe, é ele que está sentindo. E a gente precisa validar e acolher, assim como a gente quer ser acolhido. Quando a gente está na dor, no desespero, a gente quer acolhimento, a gente quer cuidado, atenção. Então, a gente precisa estar trabalhando isso. Tá? Continuando. Lembrai-vos de que durante a vossa prova na Terra, aí agora vem a missão, né? Tendes uma missão de que não suspeitais. Quando a gente encarna, a gente tem uma missão. A gente vem aqui, a gente esquece, mas a gente tem uma missão, né? Quer nos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Então, cada um de nós vai encontrar a sua missão. Todos temos. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para amar. Ninguém veio aqui para sofrer e ser infeliz. A gente está aqui no aprendizado, tendo experiências, muitas experiências, às vezes dolorosas, difíceis, mas se a gente conseguir suportá-las, trabalhá-las, transmutá-las com amor, nossa, nós vamos sair daqui tão melhores, né? E se a gente não conseguir, também a gente não vai ter cumprido alguma coisa. Todo mundo que sai daqui sai com alguma bagagem. Porque a gente lembra sempre que tem uma fala que diz assim, nenhuma encarnação é perdida. Nenhuma. E se acontecer de você, pelo meio do caminho, se perder, tudo bem, faz parte. Você vai ter a oportunidade de voltar de novo, voltar quantas vezes forem necessárias para refazer o caminho e continuar a sua evolução. Isso é misericórdia, isso é amor, isso é cuidado. E se no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Os espíritos amigos vão sempre nos dizer que a gente precisa ser forte, que a gente precisa ser corajoso, né? Afrontai os resolutos, afrontai essas dificuldades. Duram pouco, isso é bem legal. Saber que tudo passa, né, gente? Tudo passa. Duram pouco. E os conduzirão para junto dos amigos por quem chorais. E se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços, a fim de guiar-nos a uma região inacessível às aflições da terra. Então ele está falando desse futuro dadivoso que nos espera, que nos aguarda.
E essa esperança tem que estar forte em nós, de saber que as dificuldades, as tribulações, elas duram pouco. Né? Quando a gente pensa numa encarnação, a gente acha que é uma eternidade, né? Mas não é. É tão rápido a nossa passagem por aqui. Diante da vida eterna, da vida infinita, é um vapt-vupt esse tempo que a gente passa aqui. E a gente vai ter a eternidade para evoluir, para encontrar o amor e para amar. A gente não pode ser precipitado de querer tudo para ontem, né? E a gente é bem ansioso, a gente acha que tudo tem que se resolver rapidinho. Mas tudo tem seu tempo. E aí a gente vai, no futuro dadivoso, encontrar esse amor, encontrar essa misericórdia. Ela já está com a gente, o amor já está conosco. A gente não se dá conta, mas já está conosco. Então, o Espírito, falando de melancolia, ele fala das dificuldades, da resistência que a gente precisa ter com as dificuldades, para a gente poder continuar a nossa caminhada. Fala da missão que Deus nos deu para que a gente cumpra a nossa missão com êxito. Né? E fala de amor. A gente vai ter um futuro grandioso. E aí a gente lembra do capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quando Jesus fala, né, nos deu aquelas bem-aventuranças todas, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. O futuro os aguarda. Porque as bem-aventuranças estão sempre no futuro, né? E aí a gente lembra de Jesus quando ele fala, meu reino não é deste mundo. Esse mundo ainda é um mundo de experiências dolorosas. A gente já pode encontrar felicidade, já pode encontrar muita coisa boa? Pode. A gente já pode. A gente está nessa transição, né? De um mundo difícil para um mundo um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim. Mas a melancolia fala disso. Então, para que a gente consiga sair daqui, sabendo a diferença, que é a melancolia diferente de depressão, e sabendo que a gente precisa estar trabalhando isso dentro da gente, buscando ajuda, buscando oração, buscando um lugar onde a gente seja acolhido, para que a gente seja cuidado. Sempre vai ter um recurso para que a gente fique melhor. E saber que vai passar. Não tem nada nessa vida que não passa. Tudo passará. Só o amor vai ficar. E aí eu trouxe só para encerrar, falando de um tema que às vezes parece duro, triste, né, para baixo, que é a melancolia, mas sabendo que a esperança precisa estar nos envolvendo e está nos envolvendo sempre, e a gente precisa dar força para essa esperança, para que ela seja o nosso norte, a nossa busca maior. Tá? Eu trouxe uma frasezinha, um poemazinho pequenininho, só para que a gente leve com a gente e fique encantado. Algumas almas pertencem mais à lua do que ao sol. Não porque elas odeiam a luz, mas porque aprenderam a florescer em silêncio. Então, se a gente gosta mais da lua, não é que a gente odeia a luz, mas porque a gente está florescendo no silêncio. Então, quando vier a tristeza, a dificuldade, a gente está curtindo a lua. Mas o sol vai brilhar. Cada dia amanhece, o sol brilha de novo. É isso, meus irmãos. Muita paz, muita luz. A gente tenha força, coragem para buscar o amor sempre.